Depois de dizer essas coisas, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado do vale do Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois Jesus frequentemente se reunia ali com os discípulos. Então Judas, levando consigo uma tropa de soldados e guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, chegou ali com lanternas, tochas e armas. Jesus, sabendo tudo o que estava para acontecer com ele, adiantou-se e lhes perguntou: quem vocês estão procurando? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Judas, o traidor, também estava ali com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Ele perguntou novamente: quem vocês estão procurando? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: já lhes disse que sou eu. Se é a mim que procuram, deixem que estes aqui se retirem. Assim se cumpriu a palavra que ele havia dito: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, disse a Pedro: guarda a espada na bainha. Acaso não hei de beber o cálice que o Pai me deu? A tropa, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Levaram-no primeiro a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás era quem havia aconselhado os judeus: é melhor que morra um só homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse outro discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote, enquanto Pedro ficou do lado de fora, à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: você não é também um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas estavam ali, aquecendo-se junto a uma fogueira, pois fazia frio. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. O sumo sacerdote interrogou Jesus sobre seus discípulos e sobre o seu ensinamento. Jesus respondeu: falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me perguntas? Pergunta aos que ouviram o que eu disse. Eles sabem o que falei. Ao dizer isso, um dos guardas que estava ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Jesus respondeu: se falei mal, mostra o mal. Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás o enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto isso, Simão Pedro estava ali se aquecendo. Disseram-lhe: você não é também um dos discípulos dele? Ele negou: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: eu não te vi com ele no jardim? Pedro negou novamente. E imediatamente o galo cantou. Levaram então Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles, porém,
não entraram no pretório, para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu até eles e perguntou: qual é a acusação que vocês trazem contra este homem? Responderam: se ele não fosse um malfeitor, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no vocês e julguem-no segundo a sua lei. Os judeus responderam: a nós não é permitido condenar ninguém à morte. Isso aconteceu para que se cumprisse o que Jesus havia dito, indicando de que tipo de morte iria morrer. Pilatos entrou novamente no pretório. Chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? O teu povo e os chefes dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos lhe disse: então, tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Dizendo isso, voltou para junto dos judeus e disse: não encontro nenhum motivo de culpa nele. Mas é costume entre vocês que eu solte alguém na Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles gritaram novamente: não este, mas Barrabás. Barrabás era um bandido.